Então, pessoal, boa noite a todos e a todas. Um prazer estar aqui em mais um encontro do Observatório. Meu nome é Alisson, sou um dos membros fundadores dessa iniciativa que, na verdade, procura se tornar um espaço confiável para discutir as questões que envolvem direito e tecnologia. Para conversar com a gente hoje, nós estamos recebendo aqui a professora Melissa Guimarães Castelo, que é procuradora do Estado do Rio Grande do Sul, é doutora em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em Direito pela Universidade de Oxford, além de vice-presidente da Fundação Escola Superior de Direito Tributário. Ela vai falar com a gente sobre tributação no século XXI, quem tributar na economia digital. Eu queria só lembrar a todos e a todas que essa reunião está sendo gravada, posteriormente ela vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube, lá o Cyber Leviatã. Queria convidar todo mundo também para nos seguir nas redes sociais, o @CyberLeviatã, Cyber com Y e o Leviatã com TH e N ao final. E acho que é relevante também, o professor Bolzan estava nos lembrando que daqui a 15 dias, aproximadamente, no dia 19, nós vamos receber o professor Marcelo D'Ambroso, que é desembargador também, vai tratar sobre ultraneoliberalismo, a acumulação por despossessão. As inscrições já podem ser realizadas, os links já estão lá disponíveis no nosso Instagram, na bio, e, enfim, desejo a todos um ótimo evento. Ao final, a gente abre aí para eventuais questionamentos e comentários, mas a partir de agora eu vou passar a palavra para o professor Bolzan, que é o idealizador desse projeto, do nosso observatório, para que ele possa dar as boas-vindas aí à nossa convidada. Então, boa noite a todos e a todas. Professor Bolzan, fique à vontade. Obrigado, Alisson. Boa noite, pessoal. É uma satisfação estarmos de novo, né, na nossa quinzena, né, dos encontros Cyber Leviatã, hoje contando com a presença de uma querida colega da PGE do Rio Grande do Sul, querida e qualificada colega, mas, acima de tudo, né, pela apresentação que o Alisson fez aqui, né, mano? Alguém que se dedica muito à temática também da tributação, né, e vem trazer um tema que é fundamental, ou seja, nessa transição tecnológica, né, uma das questões que emerge exatamente, né, vamos dizer assim, a partir de uma nova economia, né, de uma transição também do próprio capitalismo, né, e como isso vai impactar as condições mesmo de financiamento do próprio Estado por conta, né, dessas novidades tecnológicas e de um modelo de tributação que a gente tem até hoje, aí, de uma nova situação econômica, né? Uma nova economia, de fato, que está surgindo. E por isso que o convite à professora e procuradora, né, Melissa, foi feito, e a gente agradece muito a disponibilidade dela de vir conversar com a gente, né? É mais um viés de análise que se apresenta, e a gente também que permite aí a todos e todas que se interessarem pelo tema poderem se aprofundar na sequência. Também quero dar uma boa noite a todos e todas que, de novo, né, e reiteradamente têm estado conosco. É um prazer tê-los e tê-las por aqui, né, e desejar a todos um bom evento. Contigo, Melissa. Bom, boa tarde ou boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito, né? Como colega do Bolzan, logo que eu comecei a ouvir falar do Cyber há mais ou menos um ano, né? O programa está fazendo um ano. Fiquei pensando, mas que iniciativa legal, assim, que momento oportuno para começar um ciclo de eventos dedicados a analisar a nova economia digital. Não sei se dá para dizer a economia digital, a nova economia, porque as relações econômicas cada vez mais elas são pautadas dentro da rede, né? E elas não obedecem fronteiras, elas são intangíveis e elas desafiam todo o nosso modus operandi clássico, né? E é uma honra muito grande estar aqui a convite do Bolzan. O Bolzan, dentro da Procuradoria, ele é o acadêmico, né? A pessoa mais respeitada em termos acadêmicos, um dos constitucionalistas mais citados do Brasil. Quando o Bolzan me mandou um WhatsApp e perguntou, tu pode falar? Eu, claro, mas será que eu consigo, né? Bateu aquela pequena insegurança de falar com um grande mestre. Bolzan, muito obrigada pela confiança e espero, enfim, que a nossa conversa aqui atenda aos objetivos de vocês todos, né? Esse tema, economia digital, tributação da economia digital, ele é o tema da minha tese de doutorado, que eu defendi na PUC em fevereiro. Então, uma tese que foi, enfim, bem arguída por uma banca bem legal, bem rígida,
tive a felicidade de merecer o destaque, enfim, a distinção, e hoje, exatamente às 17h39, eu recebi um e-mail da editora Noesis dizendo que o livro está pronto. Então, em poucos dias estará nas prateleiras, um livro que, além de digital, ele é físico também. Então, para quem se interessa no tema, ou quem quiser se aprofundar mais, teremos aí novidades em breve, né? Fiquei muito feliz com essa notícia, e vou compartilhando com vocês em primeira mão, nem meu marido está sabendo ainda, mas vocês já sabem aí que temos livro novo, né? Mas, na verdade, o meu gosto por tributação da economia digital, ele não nasce nesse programa de doutorado, né? Eu sempre pesquisei tributário, desde a faculdade, isso é lá no milênio passado, e eu lembro que um dos meus primeiros projetos de iniciação científica, aqueles de quando a gente estava em graduação, era exatamente tributação dos provedores de acesso à internet, tá? Tema que estava na pauta do STF já lá naquela época, 98, 99, e permaneceu na pauta dos tribunais superiores por longos anos até conseguir se decidir. Então, assim, é uma pesquisa que eu gosto e venho desenvolvendo. Depois entrei na PGE, tive um outro enfoque de tributário, né? Mas continuei sempre com esse interesse de analisar aspectos tributários da economia digital. E eu acho que é importante a gente falar que a gente pode analisar sobre duas óticas, né? A primeira ótica é uma ótica, que é o tema que eu vou me propor a falar um pouco mais agora, é a ótica de quem tributar na economia digital, é a ótica de o Estado indo atrás da nova economia em busca de fontes de receita, né, de receita pública. Uma ótica bem distinta, mas igualmente instigante, é a ótica de como a economia digital ou como as novas tecnologias podem servir de facilitadores para a arrecadação tributária, né? E até amanhã de manhã eu terei uma reunião com uma startup da Holanda, que se chama Summito, que desenvolve blockchain para a arrecadação automática de imposto sobre valor agregado. Daí, sim, é outra faceta completamente diferente do mesmo problema, tá? Então, assim, como é que uma startup está desenvolvendo um software para a União Europeia que impacta em toda a escrita contábil de todas as empresas fornecedoras de bens e serviços para a União Europeia? E como é que eu dou segurança para isso? E a nossa reunião amanhã é com a tônica de como é que isso interessa para nós, fiscalização tributária estadual, porque eu sou procuradora do Estado, de ICMS. Tá? O que se transpõe do que essa empresa está fazendo para a realidade brasileira e o que a gente está atrás, ou o que a gente está na frente, porque a gente tem que lembrar que o Brasil é um dos países mais desenvolvidos em termos de automação de arrecadação tributária. Apesar de toda a complexidade monstruosa do nosso sistema tributário, a gente tem sistemas de TI muito sólidos e que são referência nas pesquisas internacionais, né? E até um grande pesquisador dos Estados Unidos que pesquisa usos de blockchain para a arrecadação tributária, ele cita o SPED fiscal, o nosso SPED fiscal, como um modelo de integração sistêmica interfederativa que funciona. E eu lembro a primeira vez que eu li isso, alguém falando bem de tributário e Brasil na mesma frase, assim, porque a gente detona tanto o nosso sistema que até parecia estranho. E quando a gente começa a amadurecer a ideia, a gente percebe que sim, nós estamos muito na frente de muitos países desenvolvidos nessa linha da automação da nossa Receita Federal e das receitas estaduais também, né? O que não quer dizer que não tenha defeitos e defeitos graves na nossa sistemática, especialmente para responder à pergunta de quem tributar no século XXI, né? O quem tributar no século XXI é um grande problema que a gente vai ter pela frente, né? Mas para entender um pouquinho mais dele, a gente vai voltar, bem voltado no passado, e vamos fazer uma brevíssima digressão histórica sobre as bases do problema, tá? Então, quando a gente está falando de direito tributário, a gente está falando de uma relação de poder entre Estado e contribuinte, em que o Estado tem por objetivo
arrecadar da forma mais simples possível a maior quantidade de dinheiro possível, sem um impacto muito nocivo na economia. Eu falo a maior quantidade de dinheiro possível no sentido de eficiência, porque, na verdade, a gente tem que arrecadar o suficiente para arcar com as contas públicas. E daí vai ser mais ou menos dinheiro de acordo com o tamanho de Estado que eu quero. Se eu quero um Estado mínimo, potencialmente eu preciso menos dinheiro. Se eu quero um Estado social que provê muito para o cidadão, eu preciso mais, né? E eu, tradicionalmente, o que eu faço? Estado, adoto meu poder de império para pegar uma fatia da renda dos contribuintes, tá? E daí isso aí não é nenhuma novidade, está lá no Adam Smith. Qualquer sistema de tributação incide sobre a renda dos contribuintes. Onde é que eu tenho uma distinção? É que é no momento em que acontece essa incidência sobre a renda, tá? Eu posso ter uma incidência sobre a renda acumulada, classicamente tributo sobre propriedade, eu tributo a acumulação de renda, que se repercute na acumulação de propriedade. Eu posso ter uma tributação sobre a renda no momento em que ela é auferida, classicamente o imposto de renda, a pessoa recebeu o salário, já vem a mordida do leão automaticamente. Ou eu posso ter uma tributação no momento em que a renda é consumida. Tributo sobre consumo, o ICMS, o IVA, eu vou incidir no momento em que a pessoa vai lá e gasta aquela renda que ela acumulou depois de auferir. Mas, ao fim e ao cabo, é o mesmo fenômeno, e ao longo da história, eu vou modificando a espécie de tributo que eu tenho, tá? Num momento histórico em que a acumulação de propriedade era o grande sinal de riqueza, e especialmente de propriedade imobiliária, eu vou ter uma tributação mais substancial, mais robusta sobre a renda acumulada, sobre a propriedade. Num momento em que eu vejo uma grande, não é circulação, mas uma tônica da economia no emprego e no crescimento da classe média enquanto circuladora de riquezas, eu vou ter uma tônica de tributação no imposto de renda. Então, o assalariado, classe média alta, vai ter a sua renda tributada no momento em que ele ganha o seu salário. E num passado mais recente, no presente, eu tenho a tônica da tributação, e especialmente no Brasil isso é verdade, sobre o consumo, né? Por quê? Porque não é porque eu prefiro tributar o consumo, mas simplesmente porque eu tive uma frustração na tributação das outras bases. Tá? E daí, quando a gente lembra o nosso sistema tributário, a gente tem na tributação sobre propriedade, sobre renda acumulada, temos impostos de pouca repercussão ou eficácia econômica, que são o IPTU, o IPVA e o ITR, eventualmente, né? Então, eles têm uma capacidade arrecadatória muito baixa. E por que isso? Porque, hoje em dia, a propriedade de bens imóveis e a propriedade de veículos, ela já não é mais o símbolo de riqueza, o símbolo de eficiência econômica, né? E daí até a gente se pega pensando, por que eu pago IPVA sobre um carro de 15 mil reais e eu não pago IPVA sobre ou IPVC sobre um celular de 12 mil reais? Por que um bem deve ser tributado pelo simples fato de eu ter propriedade dele e o outro bem não é tributado pelo simples fato de eu ter propriedade dele? Qual é a diferença? Simplesmente uma consequência histórica de que quem tinha carro era uma evidência da sua capacidade contributiva, porque somente os muito ricos tinham carro. E mantivemos esse simbolismo histórico, ainda que talvez a gente possa começar a se questionar, né? Onde é que a propriedade ela realmente tem valor hoje? São os intangíveis. Eu conseguiria tributar a acumulação de propriedade de intangíveis? Nunca ouvi falar nessa hipótese, me parece realmente difícil. Tá? Num outro caminho, na renda auferida. Tá? Então, eu tributo o salário do assalariado.
é um sistema que, aos poucos, foi dando os seus sinais de desgaste, né? Então, não é um fenômeno só brasileiro, mas aqui é especialmente acentuado, que no momento que eu tenho uma tributação sobre a renda muito elevada, eu estimulo a informalidade da economia, eu estimulo que a pessoa deixe de ser assalariado para passar a ser empresário, autônomo e PJ em geral, e isso tem outras consequências nocivas para a sociedade, e talvez a tônica na tributação sobre a renda também dê seus desgastes. Num cenário mais grande fluxo de capitais, então renda de pessoa jurídica, a gente vê que a tributação da renda foi a primeira a dar evidências da mobilidade da economia digital, né? Então, se eu tenho um sistema em que tributa a minha renda no Brasil de forma mais elevada do que nos Estados Unidos, eu faço uma estruturação societária em que todo o lucro da minha empresa está nos Estados Unidos, de modo que não tenha imposto de renda devido no Brasil. E se eu tenho uma possibilidade de, num paraíso fiscal, não ter tributação de renda, lá estará a sede da minha empresa, né? Isso, evidentemente, se eu sou produtor de cimento, se eu sou produtor de veículos, é um pouco mais difícil de fazer. Não é impossível, mas é um pouco mais difícil. Agora, se eu sou produtor de intangíveis, é muito simples, né? E temos estudos muito sólidos nessa área, no sentido de que as grandes da economia digital, elas deixam de pagar bilhões e bilhões de dólares por ano, simplesmente porque elas fazem planejamento tributário tendente à concretização, à consolidação dos seus lucros em países de tributação favorecida. Não em paraísos fiscais propriamente ditos, porque senão eles entrariam nas regras de vedação de transferência de recursos para estes, mas países em que estão com a tributação em 20%, enquanto a média mundial é 30%, por exemplo. Então, eu faço um planejamento bem estruturado e levo as sedes das minhas empresas para lá. Evidentemente, eu preciso uma congregação muito grande de países, entre os países, um acordo muito grande entre os países para que eu faça funcionar algo contra essas medidas, partindo do pressuposto que elas sejam equivocadas, porque elas são absolutamente legais, né? É um planejamento tributário absolutamente lícito, né? E um terceiro aspecto, a tributação sobre o consumo cada vez mais se reflete ou se evidencia o desgaste do modelo atual frente à economia digital, né? E essa é a tônica da minha pesquisa. Toda a minha pesquisa é em imposto sobre o valor agregado, e, por consequência, falo mais sobre ele, mas a tônica da pesquisa, então, é exatamente isso, tá? Quais são os gargalos da tributação sobre o consumo, né? Em primeiro lugar, eu passo a pensar, mas se a Melissa está falando de tributação sobre consumo, quando eu vou até a loja e compro o computador, existe uma circulação física, talvez a economia digital não impacte tanto nessa operação, né? E, realmente, quando eu vou à loja e compro o computador, as coisas acontecem como sempre aconteceram. Eu tenho uma operação sujeita a ICMS, o ICMS é devido no local em que aconteceu o consumo, que no meu caso é em Porto Alegre, tranquilo. O problema é que cada vez mais eu não vou à loja. O bem vem até a minha pessoa, né? E no momento em que o bem vem até a minha pessoa, eu começo a ter um pequeno problema de definição do local do fato gerador, sobre o qual a gente vai falar um pouquinho mais além, tá? Mas eu tenho outros dois problemas que eles são bem mais graves. Primeiro, muitos bens que costumavam ser tangíveis passaram a ser intangíveis digitais, né? Na linguagem da União Europeia, que foi recentemente a linguagem acolhida pelo Supremo Tribunal Federal na DIN 1945, eles são serviços prestados digitalmente. Tem algumas restrições a essa linguagem, tá? Porque não são exatamente serviços, ainda que não sejam bens, tá? Mas o exemplo clássico
é o software, tá? Que na década de 90, início dos 2000, eu comprava uma caixinha com um CDzinho, colocava o CDzinho. Eu tinha um bem físico que estava sendo adquirido, né? Hoje, ele vem pela nuvem, né? E ele não existe fisicamente, né? Então, essa desmaterialização de alguns bens da economia, ela traz novas complexidades, especialmente num país como o Brasil, que tem a tributação repartida entre os 3 entes da federação. Eu também tenho um outro grande problema, que é um problema de fluidez dos bens intangíveis, tá? Que eu chamo de fluidez dos intangíveis, que é um problema de que, ao contrário dos bens tangíveis, que eles são efetivamente consumidos, e uma vez consumidos, eles deixam de existir, os bens intangíveis eu posso consumir e continuar tendo exatamente o mesmo bem. Eles se reproduzem de forma ilimitada, né? Então, quando eu compro um computador, deixa de ter um computador em estoque na loja. Quando eu compro um software, potencialmente continua tendo um software na loja, porque eu reproduzo eles ilimitadamente, né? Mas, então, vocês vejam assim, eu tenho um problema transfronteiriço, territorial, eu tenho um problema de realidade física, ou de falta de materialidade física, né? Um sistema tributário como o brasileiro, ele é um sistema tributário em que a tributação sobre o consumo, ela pressupõe a circulação de mercadoria. Tá? Se a mercadoria não tem realidade física, como é que ela circula, né? Por outro lado, se eu estou dizendo que só porque ela não tem realidade física deixa de ser mercadoria, a gente se pega nesse dilema, e é um dilema bem complicado num país como o Brasil, que tem carga tributária acentuada sobre o consumo, né? Então, lembrando que o ICMS é o imposto que mais arrecada no país, né? Em termos globais, então é uma repercussão econômica muito forte, né? Mas começando, então, pelo fenômeno de desmaterialização, né, que eu tenho certeza que todos sabem. Então, a gente evidencia essa desmaterialização. O meu exemplo foi o software, mas o mesmo se evidencia em filmes, em músicas, em games, e também temos uma gama de bens que já nasceram originalmente não materiais, as plataformas de redes sociais, por exemplo, elas têm acentuado o valor econômico, mas elas nunca tiveram realidade física, né? Aqui, a pergunta que o sistema tributário brasileiro se colocou é, eu olho para esses bens e pergunto, é um bem ou um serviço? Tá? No sistema tributário brasileiro, é essencial responder a essa pergunta. Por quê? Porque se for um bem, o Estado é competente para fazer incidir o ICMS, se for um serviço, o município é competente para fazer incidir o ISS, né? O conceito clássico de mercadoria, ele não pressupunha materialidade física, tanto que se a gente voltar lá para o Código Comercial 1850, a gente considerava títulos de crédito mercadorias, tá? Então, a gente tinha várias repercussões que não tinham materialidade física, mas que eram consideradas mercadorias. Porém, a gente passou anos nesse debate, na DIN 1945, como eu disse, que ela foi ajuizada lá no milênio passado e foi julgada em 2021. A gente passou anos nesse debate, porque é um impasse que realmente responder que é mercadoria e que ela circula com transmissão de propriedade não é uma posição confortável. Por quê? Porque eu me acostumei a pressupor que a mercadoria tinha a realidade física, materialidade física, e também porque eu me acostumei com a ideia de transmissão de propriedade, no sentido de eu transmitir para você e deixei de ter a propriedade. E, como eu disse, os intangíveis digitais, eles não são limitados dessa forma. Eu transfiro a licença do software, mas eu continuo sendo proprietário do software, né? E isso foi crucial para que o STF acabasse decidindo no sentido de que não havia incidência de ICMS sobre a transmissão de software, porque existe um sistema de licenciamento em que não há transferência efetiva e definitiva de propriedade.
Mas o problema do STF, eles levaram 20 anos para decidir essa questão, era porque ficava difícil de dizer que era serviço num país em que classificava serviço como um fazer humano. Tá? A nossa concepção clássica de serviços para fins de incidência do ISS era o advogado, o médico, o dentista, aquela relação pessoal entre um profissional liberal, normalmente, e um contratante qualquer, poderia ser física ou jurídica, independente. Né? Essa relação pessoal, evidentemente, não existe numa sessão de software. Então, como é que eu ia dizer? Só um pouquinho que meu cachorro resolveu fazer barulho. Só um pouquinho. Desculpem, coisas da pandemia. Mas como é que eu ia dizer que existe uma prestação de serviço quando o meu benchmark para definir o que é serviço é um fazer humano? E ao longo dos últimos anos, o STF vem ampliando um pouco essa sua noção do que é serviço, tá? Então, eles aos poucos foram dizendo que algumas operações em planos de saúde poderiam ser classificadas como serviços, algumas operações de seguros poderiam ser classificadas como serviços, ainda que essa relação pessoal de fazer humano não estivesse presente nessas relações, tá? E eles passaram a adotar um conceito de serviço quase que como serviço por exclusão. Tudo que não é mercadoria é serviço. Tá? E é mais ou menos nesse sentido a decisão da DIN 1945. Tá? Então, como eu não disse que era mercadoria, e eu não disse que era mercadoria porque não há transferência definitiva de propriedade, eu defini que aquilo era serviço. Né? Então, hoje, nesses intangíveis digitais, considerando-se que eles são serviço, eu tenho a incidência do ISS. Um ponto bom é que eu pacifiquei esse assunto. Segundo ponto bom é que eu alinhei o nosso sistema ao da União Europeia. E eu sou uma pessoa que pressuponho que uniformidade sistêmica é sempre bom. Tá? Então, na União Europeia, eles também acham que softwares eles são análogos a serviços, eles não dizem que é serviço. Então, eu fui para o lado que eles foram. Vários pontos ruins. Em primeiro lugar, se já era confuso tributar essas operações online com softwares por ICMS, que existem 27 potenciais cobradores, imagine se eu passar para municípios, que existem potenciais 5.000. Né? Então, a complexidade sistêmica disso é muito grande. No nosso sistema tributário atual, competente para tributar serviço é o local da sede do prestador. Vocês vejam o desvio de concentração de receita para um município só. Né? Então, essas empresas gigantes que fornecem softwares para o país inteiro, elas escolhem onde elas colocam a sua sede e é lá que elas serão tributadas. Do ponto de vista de coerência sistêmica, existe uma concentração de receita muito grande num local onde não está acontecendo o efetivo consumo do bem. Né? Então, essa plataforma de streaming que a gente está usando, que é uma plataforma paga, e que até a última vez que eu soube não tinha sede no Brasil, ela dificilmente está pagando tributos para o Brasil, ainda que ela pudesse estar pagando e que ela devesse estar pagando. Mas, simplesmente, nenhum município hoje tem condições de chegar nessa riqueza. Né? Então, as empresas que estão estabelecidas no Brasil, elas passaram a ter um poder de barganha muito grande, porque depende de onde elas se estabelecerem, elas vão trazer muita receita para esse local, né? E isso causa uma distorção. E as plataformas que operam diretamente do exterior passaram a ter uma vantagem competitiva, porque operações, prestação de serviço iniciada no exterior, o fato gerador ocorre no local de domicílio do contratante. E onde é que é o domicílio aqui? Estamos cada um em uma cidade diferente. Qual seria o município competente para tributar o uso dessa plataforma? Tá. Se ninguém sabe, é certo que o município não está conseguindo chegar nessa circulação de riqueza. Né? Então, do ponto de vista sistêmico, eu já achava difícil estados terem condições para
para fazer uma efetiva tributação das plataformas digitais, mas me parece que os municípios eles vão ter ainda mais dificuldade, né? Mas para não dizer assim que tudo é ruim, a gente tem uma novidade muito interessante, né? Do final do ano passado, a Lei Complementar 175, ela estabeleceu alguns parâmetros de uniformidade para a cobrança de ISS em algumas operações que também têm esse impacto de grande pulverização, tá? Operações com cartão de crédito, tá? A legislação atual, ela diz que competente para tributar o serviço de operação de cartão de crédito é um município onde ocorre a prestação do serviço e não o local da sede da empresa. E a lei complementar 175, ela essencialmente ela diz o seguinte: operadoras de cartão de crédito, criem um sistema em que vocês consigam fracionar o ISS para todos os municípios do país. E eu, enquanto município, logo no sistema que vocês desenvolveram e vejo se a minha fatia de arrecadação chegou direitinho para o meu município. Assim, é uma sistemática muito interessante, porque, em primeiro lugar, eu deixei para quem tem mais condições de desenvolver sistema de tecnologia de informação, que são as empresas privadas, para desenvolver o sistema, e eu assegurei, então, que elas consigam continuar usando seus mesmos sistemas de contabilidade para fazer o fracionamento do imposto devido entre os 5.000 municípios do país, né? E daí eu altero o local do fato gerador, que, no caso de clássico do ISS, é local onde está estabelecido a empresa, para local onde ocorre a efetiva prestação do serviço, né? Algo semelhante poderia solucionar o novo jabuti dos softwares, que é a decisão que eles prestam serviços, né? Mas vocês vejam que eu já falei um pouco da intangibilidade, da desmaterialização da intangibilidade e um pouco da questão territorial, né? Mas a questão territorial me parece que ela é ainda mais aguda e ainda mais difícil de ser encarada nas vendas à distância internacionais, né? Então, no fenômeno internacional, então, fenômeno em que eu realmente compro, seja de serviço de qualquer lugar do mundo, a situação é muito mais complexa, né? Então, como é que eu vou conseguir justificar ou conseguir fiscalizar uma operação de compra e venda de software ou uma operação de quando eu compro apps no meu celular, que muitas vezes eu nem sei de onde eu estou comprando, né? E assim, os meus filhos estão entrando na idade que eles começam a jogar um pouco, então eles compram nos jogos, e são operações de R$2, R$3. Não faço a mínima ideia para onde está indo esse dinheiro, né? Mas, teoricamente, são operações em que o sujeito passivo, que eu não faço a mínima ideia quem é, deveria pagar ou o ICMS ou o ISS para o Estado brasileiro. Também deveria pagar PIS, COFINS e importação. Não paga. E não paga porque ele não tem como pagar, né? A não ser que eu compre de um efetivo grande player do mercado, esses apps que são desenvolvidos no fundo do quintal de muitas casas, é absolutamente inviável ao Estado chegar nessas pequenas empresas e é absolutamente inviável para essas pequenas empresas, mesmo quando elas querem cumprir com a legislação de todos os estados ou de todos os países do mundo, né? E esse é um problema sistêmico que está sendo estudado a fundo na OCDE. Eles ainda não têm uma solução para isso. Está sendo estudado a fundo na União Europeia, que tampouco tem uma solução para isso. O que eles recomendam? Uma coisa que para nós assim, já ficou tão velho e, ao mesmo tempo, a gente já tem um pouco de medo deles, que é a boa e velha substituição tributária, tá? Então, o que eles recomendam é assim, se eu não consigo chegar no vendedor de software que tem uma fabriqueta no fundo do quintal, eu chego no intermediário digital, tá? Então, a recomendação atual da OCDE, e que está sendo gradualmente implementada pela União Europeia, é a responsabilização dos marketplaces. E daí o meu título de quem tributar na economia do século XXI, né?
Uma das ideias, não é a única, seria tributar o intermediário digital pelas obrigações de tributação no consumo do vendedor, né? E daí tem vários cenários que a gente pode imaginar, alguns com bens tangíveis, outros com bens intangíveis, em que efetivamente poderia funcionar. E daí a gente tem que lembrar que 60% das vendas remotas internacionais são feitas por 3 plataformas no mundo todo, tá? Então, sim, eu tenho uma concentração de mercado enorme nesse setor. Essas 3 plataformas, se elas conseguirem estabelecer um mecanismo de retenção tributária, para elas não tem impactos negativos, a não ser o impacto de compliance, que elas passariam a ter uma carga tributária, uma obrigação, mais obrigações acessórias, mas não teria impactos negativos sobre isso, né? Por outro lado, poderia ter uma uniformidade desse sistema, poderia trazer grandes benefícios, né? E a OCDE trabalha muito forte nisso, porque exatamente a ideia da organização deles é que eles querem criar guidelines para que mais ou menos as mesmas regras sejam criadas por países ao redor do mundo, né? Então, a gente já tem alguns países que estão responsabilizando tributariamente os marketplaces em operações pontuais, tá? E daí, assim, eu vou responsabilizar quando eu faço venda remota de bens de baixo valor. O popular, entrei no Alibaba e comprei bugigangas da China. Tá? Vocês não sei se alguém já comprou, e se alguém já comprou, você já parou para pensar nisso. Mas a gente compra uma caneta que vem da China, ela chega mais barata do que a caneta da loja da esquina. Essa caneta veio da China sem a carga tributária chinesa, porque operação de exportação classicamente é imune ao tributo, e ela entra no Brasil sem a carga tributária brasileira, porque a gente tem um limite de isenção de $50, então a gente não paga imposto na entrada. É uma distorção que estimula o consumo fora do país, em detrimento do consumo dentro do país, né? E tem cálculos da União Europeia de queda de arrecadação de IVA de milhões de euros por conta dessas pequenas importações da China, né? Então, o primeiro viés de responsabilização do intermediário digital vem ali, tá? Então, nas pequenas importações da China, eu vou responsabilizar o intermediário digital se ele quer continuar vendendo para o meu território nacional, ele vai pagar o IVA, no caso da União Europeia, ou seria o nosso ICMS, na entrada da mercadoria em território nacional. É uma ideia interessante, né? Quando a gente fala de intangíveis digitais, dos softwares, das músicas, do Netflix, a União Europeia já tem uma experiência de mais de 5 anos nisso, tá? Então, as grandes plataformas, elas podem ser responsáveis tributárias pelo pagamento do IVA devido na operação, tá? E lá, no caso deles, é IVA, ao contrário do nosso, que seria Imposto sobre Serviços. Mas, enfim, eu tenho um modelo de responsabilização do intermediário digital pela venda de conteúdo digital por conta da impossibilidade prática de cobrar do desenvolvedor final, ou do prestador final do serviço, né? Esse mecanismo, no início da União Europeia, do programa europeu, ele era facultativo, tá? Então, eu escolhia se eu queria entrar ou não. A maioria das plataformas entrou. Eles acharam mais seguro fazer essa arrecadação tributária do que, eventualmente, ficar sujeito a um apontamento de estar compactuando com prestadores que não pagam a carga tributária adequadamente, né? Então, esse modelo de responsabilização do intermediário, ele tem dado resultados muito incipientes ainda, mas ele tem dado resultados relativamente positivos para as arrecadações tributárias no cenário internacional, né? A Austrália já está muito mais desenvolvida nisso, e lá eles consideram absolutamente tranquilo que deva ser feito. No Brasil, a gente está começando a falar nisso no âmbito dos estados, tá? Já tem 5 estados que têm políticas de responsabilização tributária de marketplaces pela venda remota de bens. Ainda
é uma novidade. E ao contrário do modelo europeu, do modelo australiano, do modelo da OCDE, que é em situações pequenas, pontuais de importação de baixo valor, o modelo brasileiro ele tem sido feito de forma irrestrita. Tá? Então, sempre que houver uma venda remota interestadual, vai haver responsabilidade subsidiária ou solidária da plataforma digital. É um passo maior. Não necessariamente é bom, mas não necessariamente é ruim. Tá? Então, qual é a vantagem desse passo maior? Muitas vezes, ter que distinguir se a venda é de baixo valor ou de alto valor para a plataforma é mais um custo de compliance. Então, se ela tem que reter o imposto de todo mundo, tudo vai ter que ser submetido à retenção. Então, essa seria a vantagem, uma uniformidade que eu passo a régua em todas as situações. Qual é a desvantagem desse passo maior? Evidentemente, eu começo a ter um desestímulo para a venda para esses territórios, né? E daí eu acho que a nossa grande desvantagem é a falta de uniformidade nacional. Como eu disse, são 5 estados, não são todos. Então, se eu sou um marketplace, se eu vendo para o estado 1, eu tenho responsabilidade tributária. Se eu vendo para o estado 2, eu não tenho. Se eu vendo para o estado 3, a minha responsabilidade é subsidiária. Então, na verdade, eu tenho muito mais um dever de fiscalização do que efetivamente um dever de retenção. Então, a falta de uniformidade gera complexidade, o que não é algo bom, né? Não é algo que deva ser estimulado. Mas a gente está tentando, né? Num dos projetos, aliás, os 2 projetos de emenda à Constituição que instituiriam IVA, eles prevêem isso na emenda, na reforma constitucional ou no projeto de lei complementar. Né? Tá? Então, eles preveriam daí como uniformidade nacional. E aquele projeto que é um natimorto, que era a unificação do PIS/COFINS, ele também previa isso para fins de PIS/COFINS. De novo, eu ganharia em uniformidade nacional. Né? Mas, enfim, é um assunto que ainda é muito novo. Me parece que é uma saída boa, ainda que não seja ideal, né? No modelo ideal de IVA, eu vou tributar exatamente quando acontece a circulação de riqueza, mas me parece que é uma saída que combina a grande vantagem, que é essa dinâmica de circulação de bens na economia digital, com uma efetiva capacidade de fiscalização concentrada nos gigantes da economia digital. Né? Então, me parece algo compatível. Né? Outro ponto que é especialmente ruim no nosso sistema tributário, e que daí eu acho que não temos como solucionar se não for com uma alteração legislativa constitucional maior, é o fato da gente segregar as bases, bens e serviços. Né? Então, falei um pouco ali do debate ao longo da PEC 19, da DIN 1945, né? Então, se era bem, se era serviço, se era ICMS, se era ISS, mas me parece que esse debate está longe de ser encerrado. Tá? Então, o STF decidiu para licenciamento de software no modelo licenciamento de software lá do milênio passado. Né? Com a evolução das relações da economia digital, continuar dividindo bem e serviço faz cada vez menos sentido. Né? Então, coisas que classicamente eram bens, a cada dia passam a se tornar serviços e vice-versa. Né? Então, eu também tenho uma desumanização da prestação de serviços em muitos setores. Né? Então, a gente vai estar sempre com esses conflitos de competência. Conflitos de competência que, venhamos, não são novos. Né? A prestação de serviço de restaurante é bem ou serviço? Tem súmula dizendo que é bem, mas, enfim, é uma zona cinza e é uma particularidade muito nossa. Né? Então, dos 170 países que cobram imposto sobre valor agregado, o único que separa bens e serviços é o Brasil. Né? Então, a maioria deles, a ampla maioria, tributa exatamente igual, com o mesmo IVA, bens e serviços. Tá? Então, tudo entra no modelo de créditos e débitos, sistemática de não cumulatividade, como se fosse a mesma coisa. Esses debates não se põem.
Alguns, uma minoria, tributa tudo com IVA, ainda que o IVA sobre serviços seja um pouco mais simples ou com uma alíquota mais baixa, enfim, tem adaptações para a realidade de serviços. Mas o único que tem impostos diferentes, com competências tributárias diferentes, com regras diferentes, é o Brasil. E num universo ou numa economia em que progressivamente a riqueza vem do que a gente chama de serviços, a gente tem um imposto cumulativo sobre serviços. Tá? Então, eu tenho prestação de serviços de software tributados com ISS. E o ISS é baixo, é só 2%. Mas é 2% que eu estou embutindo no meu processo produtivo sem dar direito a crédito. Se fosse ICMS num sistema ideal de não cumulatividade, eu me creditaria daquilo para, eventualmente, incluir na minha cadeia de consumo de bens e serviços. Isso é a gente perde competitividade nisso, porque a gente tem carga tributária residual embutida no preço, decorrente desses serviços. Já tínhamos em serviços de contabilidade, de advocacia, e agora temos também nos serviços de software. O problema é que os serviços de software, eles são progressivamente uma fatia muito gordinha da conta de uma empresa. E é uma fatia muito gordinha que vai ter tributação embutida, tributação que eventualmente vai ser exportada, que contradiz toda a nossa ideia de que tributo não se exporta. Né? Então, a par de discussões político-ideológicas sobre devemos ou não adotar um IVA de base ampla, nós temos um motivo muito concreto para unificar esses dois tributos. Como é que a gente faz isso? Se é o Estado que se torna competente, se é o município, se é a União, não é o meu papel aqui decidir. Mas a gente tem que pensar sobre isso. A gente tem um imposto que foi feito para consulta médica, sendo tributado das gigantes de tecnologia. Ele não tem estrutura, o ISS não tem estrutura para ser esse imposto que é o grande circulador de riquezas, que seria um IVA e que seria o nosso ICMS. Bom, gente, já falei por mais de 1 hora e eu acho que era mais ou menos isso. Vamos conversar, não sei se temos perguntas, enfim. Beleza, Melissa, voltar aqui. Não sei se tem alguém que quiser fazer alguma pergunta, né? Pode colocar. No chat não tem nada não, mas se alguém quiser se manifestar aí, eu posso abrir o áudio aí para alguém queira falar algo, então podem mandar no chat. Enquanto isso, eu vou só aproveitar aqui, Melissa, a tua presença, né, e a minha falta de conhecimento na área específica, mas talvez nem faça parte assim, do teu objeto de explanação agora, né, mas pensar essa questão da tributação, né, no meu campo, assim, impacta muito essa ideia de como, né, viabilizar numa nova economia, num novo contexto econômico, as condições da própria realização do próprio projeto constitucional que necessita, né, o que precisaria de um financiamento, né, de recursos para poder realizar aquilo que, em tese, o Estado estaria obrigado como prestador de, né, políticas sociais, etc. Numa economia que cada vez mais ela se, de um lado, se desmaterializa, de certo modo, né, e de outro lado, e ao mesmo tempo, ela se deslocaliza, né, ou seja, qual é a condição que tem, né, os estados nacionais para alcançar essa economia, e é uma economia que, de algum modo, tem uma dimensão de concentração importante, né, também, que a gente tem observado, né, em que condições o Estado teria para promover, não apenas, né, isso que você fala, ou seja, as espécies de tributação e os mecanismos, mas de alcançar, de fato, essa economia que importa, né, talvez o que você mostrava no início, seja, como, de alguma maneira, assim, a explicitação de riqueza ela vai mudando, né, de lugar e de aspectos, né? E agora tem uma outra explicitação, né? Ou seja, em que condições será que se tu imagina, se tu pensa alguma coisa sobre isso, né?
de o Estado alcançar esse tipo. Isso é uma inquietação minha. E outra, não sei se tu tens alguma leitura, alguma reflexão sobre essas hipóteses que se ouve às vezes falar em, por exemplo, a chamada tributação de robôs, né, por conta da substituição mesma do trabalho humano em termos, né, de uma economia, de um capitalismo de produção, né, e de um capitalismo de fábricas, né, que substituiria esse trabalho humano por um trabalho, né, desenvolvido por inteligência artificial, por robôs, né, que a gente convenciona nomear, né? Não sei se tu tens alguma sugestão, inclusive, de literatura sobre isso. Assim, a parte do como é que o Estado-nação estaria apto a chegar na circulação de riqueza, a gente tem alguns estudos, né, que trabalham na linha do imposto sobre operações digitais, Digital Services Tax, que é o Flávio Rubenstein tem um trabalho bom sobre isso, tem até uma live no YouTube dele que é especialmente esclarecedora. E o que é esse Digital Services Tax? Ele essencialmente é um adicional de imposto de renda, digamos assim, para as gigantes da economia digital. Ele começa a ser idealizado na União Europeia, a União Europeia não leva adiante, daí a França banca, a Índia banca, então tem alguns estados europeus isoladamente, e a Índia paradigmaticamente já impõe que todas as operações de fornecimento de serviços digitais para dentro desse território por empresas não estabelecidas naquele estado, elas passam a pagar um adicional, um imposto sobre faturamento delas para aquele país. Todas as gigantes, né? E daí, assim, deu aquela grande rusga que eu acho que todo mundo viu na imprensa entre o presidente da França, o ex-presidente dos Estados Unidos, porque o corte que a França fez pegava simplesmente 5 empresas norte-americanas, tá? Todas as outras não entravam naquele corte de faturamento, e daí pessoalizou, e o presidente norte-americano acabou proibindo ou limitando o ingresso de vinhos franceses dentro do território americano, deu uma autêntica guerra comercial entre estados. Mas a ideia do Digital Services Tax é exatamente evitar essa fuga da renda para fora do local onde ela é gerada, né? No Brasil, isso não faz tanto sentido ainda. Por quê? Porque as grandes prestadoras de serviços digitais, elas todas, devido à nossa complexidade sistêmica, elas têm estabelecimento no país. Então, os lucros auferidos no Brasil, eles são tributados no Brasil quando eles são remetidos para o exterior, né? Então, nós não sentimos tanto esse impacto porque nós não temos por hábito contratar serviços de empresas não estabelecidas no país, né? Eu citei o exemplo, a plataforma em que a gente está falando, ela, até onde eu sei, ela não está estabelecida no Brasil, mas ela ainda é um impacto financeiro pequeno para a realidade do todo da economia digital, né? Mas então essa poderia ser uma solução, né? Uma adoção mais abrangente desse imposto sobre serviços digitais poderia mitigar a fuga ou a dificuldade de tributação dessa renda, né? Não é o modelo ideal, mas é algo a ser pensado, né? Porque, como tu bem disseste, a gente tem um Estado que tem que prestar, enfim, os serviços sociais que o Constituinte determinou, e a gente precisa de receita para tanto, né? No enfoque ali dos robôs, eu conheço menos, tá? Não é muito a minha área de pesquisa. Eu soube que a Espanha estava tentando tributar robôs. Eu, se não me engano, a Rita Della Féria, que é uma portuguesa que dá aula na Inglaterra, escreveu sobre isso, e ela é muito contrária à tributação de robôs, na linha de que, na verdade, é mais uma etapa da Revolução Industrial, né?
E às vezes eu também me pego refletindo sobre isso. Imagina quando inventaram a máquina a vapor. O pânico generalizado dos operários de chão de fábrica era mais ou menos o mesmo que nós temos agora como operários de chão de fábrica intelectual, né? Então, muitos serviços ou muitas atividades deixaram de existir da noite para o dia e porque foram substituídas por máquinas, por ganho de eficiência, né? E nós estamos nesse momento, né? E até na minha tese eu trabalho bastante com a teoria do Schumpeter de disrupção criativa, enfim, porque é um momento em que a gente está numa transição e muitos dos serviços que a gente fazia não serão mais necessários em um curto espaço de tempo, né? Então, tem um impacto na previdência, tem um impacto na empregabilidade, evidentemente tem, né? Agora, eu não sei se o foco em tributação dos robôs é a tônica adequada. Talvez a tônica seja não tributar tão fortemente o emprego e passar a tributar outras bases, né? E daí, normalmente, as pessoas olham com muitos maus olhos a tributação do consumo, no sentido de que a tributação do consumo ela é regressiva, porque ela impacta mais as camadas mais pobres do que as camadas mais ricas. Por outro lado, a tributação da renda, se a gente for considerar que os grandes empresários praticamente não pagam imposto de renda, talvez ela seja tão regressiva quanto no Brasil, né? Então, acho que uma alteração das bases e talvez um foco maior numa tributação de consumo, um foco maior numa tributação de propriedade possa ser melhor do que focar nos robôs como se eles fossem o culpado de tudo. Eu disse que eles iam entrar gritando, eles entraram. Oi? Ei. Vocês têm alguma questão aqui no chat? Tem uma questão do Thales. Posso ler aqui para vocês? O Thales Sarmento Lacerda está dizendo aqui, boa noite, professores, excelente apresentação. Professora Melissa, além da tributação de softwares, produtos digitais como games, se discute muito, com muito lobby, inclusive, a tributação para os grandes prestadores de serviços, aplicativos. Nome errado, porque todo software é um aplicativo. Como Uber e iFood entrariam aí na tributação do intermediário? Como você bem pontuou, acho que a pergunta é essa, como Uber e iFood entrariam aí na tributação do intermediário, como você bem pontuou? Eu acho que o Uber e o iFood entrariam na condição de intermediário também, e até tem um capítulo ali no livro que é exatamente sobre... eu foquei nas plataformas de economia compartilhada, mas a lógica se aplica para essas plataformas também, né? Eles são intermediários que põem em contato o prestador de serviço com o consumidor, e, como tal, eles podem ser responsabilizados pela retenção do imposto, né? E se vocês forem pensar que um motorista de Uber, e até tem alguns países em que o motorista de Uber tem que declarar e pagar IVA, tá? Então, é uma pessoa que não tem um vínculo empregatício formal, que normalmente não tem conhecimento empresarial para pagar IVA. Lembram? Eu acho que é o imposto mais complexo que tem em termos de fiscalização e arrecadação, né? Mas, por exemplo, o Japão exigia que eles pagassem, até que a própria Uber, passou a reter e pagar o imposto pelos seus afiliados, eu não sei bem como é que eles chamam mesmo, colaboradores, tá? Então, esses aplicativos, sim, eles poderiam ter esse papel de intermediários digitais, daí, no nosso caso específico brasileiro, pelo pagamento de ISS, né? Teresa, aproveitando, Melissa, que você falou, porque esse debate é um debate interessante, né? A gente já até tivemos aqui o Pepe, o Pepe é o apelido dele, mas é desembargador aposentado TRT4 e professor hoje trabalha muito com essa questão das plataformas, do direito de trabalho, etc., né? Que é interessante porque hoje você tem diversos países, e não só países, mas diversas jurisdições que têm
né, reconhecido os uberistas, né, os motoristas de Uber, os entregadores, como empregados, né, como trabalhadores empregados e não como empreendedores individuais, que seja. Né? Então, essa é uma questão interessante, porque isso acaba impactando também nessa relação tributária, no sentido amplo, né, por conta dessas questões. Eu lembro uma vez, acho que faz uns anos já atrás, que eu peguei um táxi no aeroporto de Lisboa e acho que era início do Uber em Portugal e o motorista do táxi estava indignado, né, porque eles pagavam, né, toda a tributo e tal, e a Uber transferia todos os lucros e tal para a sede e Portugal não ficava com nada. Então, isso impactava muito assim, a percepção, né, dos taxistas, inclusive. Não era só a questão, né, da perda, vamos dizer assim, de clientela para a Uber, né, mas também por conta desse impacto que acabava, de certo modo, impactando a própria condição de financiamento do Estado. Né? Eu acho que essa é uma questão importante, porque, na realidade, onde o papel da tributação tem um pouco, né, essa perspectiva, ou seja, o Estado arrecada para poder prestar serviços, né, para cumprir com as suas tarefas. Né? A partir do momento que você muda o modelo econômico, né, a economia, né, parece que, vamos dizer assim, o Estado talvez nunca tenha conseguido chegar exatamente, né, e sempre foi pensando em modelos para chegar na economia, e agora parece que a economia ela se virtualiza, de certo modo, e com isso, aparentemente, né, assim, a percepção que se tem é de que o Estado já se tornou muito pequeno para dar conta de uma economia que tem uma dimensão, né, de fato, global, né? Ela é desterritorializada. Né? E o Estado fica muito refém ainda de uma tributação que é territorializada. Né? E assim, complementando, acho que a tua fala, ela é territorializada e, no nosso caso, ela é mal territorializada, né? O ICMS, assim, não me entendam errado, mas o ICMS, ele, em regra, ele é devido no local do fornecedor, né? E daí a gente tem uma emenda constitucional relativamente recente, de 2015, que diz que nas vendas remotas a consumidor final, ele passará a ser devido em parte para o estado de destino. Mas nessa ótica de onde é que eu gero riqueza e onde é que efetivamente estão acontecendo os motivos pelos quais eu posso ter uma demanda de prestação de serviços do Estado, por que quando eu vou até o supermercado da esquina eu pago ICMS para o estado do Rio Grande do Sul, e quando eu entro no app da Amazon, eu pago ICMS para onde estiver o meu fornecedor, que eu não sei qual o estado é. Né? Na verdade, a operação de consumo ela se deu em Porto Alegre, mas o nosso sistema tributário ele ainda leva a arrecadação tributária para outro lugar, que é exatamente o mesmo que eu falei em termos de ISS, que eu vou concentrar a arrecadação na sede da empresa, né? Então, mas é interessante isso, né? Porque na realidade a compra, a compra, você ir na padaria da esquina e comprar o pão, você está indo, você vai num ambiente físico e compra um objeto físico. Né, de certo modo. Você vai, por exemplo, na compra online, você compra um livro que não é um livro físico, você compra um livro eletrônico. Uhum. Ou seja, aí você vai numa plataforma te vende o livro, né? Você, assim, na realidade, ela não te vende o livro, ela te dá o acesso ao conteúdo do livro. Né? E se você não sabe nem essa plataforma, ela pode estar na esquina né, da tua casa, pode estar no interior da Moldóvia, alguma coisa assim, né? Então, e ela te dá, na verdade, uma chave de acesso ao conteúdo. E esse conteúdo está numa base, sei lá, no Cazaquistão. Sim. Vamos dizer assim, essa diluição da mercadoria como bem físico, né? E essa deslocalização, na realidade, porque ela pode estar em qualquer lugar, né? Assim como você não... Isso, eu acho que, para mim, pelo menos, parece que desconstitui esse modelo de ação estatal, sobretudo na questão tributária, porque é mais ou menos, bom, e agora, quem eu tributo, onde eu tributo, o que eu tributo, porque já que eu não tenho mais... Sim,
Mas, assim, na tributação sobre renda, a premissa... criptomoedas ainda. Tá, vamos chegar nas criptomoedas daqui a pouco. Né? Na tributação sobre renda, a premissa é que o empresário está gerando renda, logo a tributação deve ser onde ele está estabelecido. E daí ele vai lá e se estabelece na Moldóvia porque ele tem um acordo de pagar pouco tributo lá. Mas ok, eu estou partindo do pressuposto que realmente a geração do lucro dele aconteceu lá, porque ele mora lá, tá ok isso. A tributação sobre consumo, o pressuposto internacional, que não é o brasileiro, é que a tributação deve ocorrer onde o consumo acontece. E o consumo geralmente acontece onde está o consumidor, né? Salvo exceções, e daí eu loguei com a minha conta que está vinculada à minha casa da praia em Porto Alegre, e daí o sistema vai se embaralhar porque ele não sabe que eu estou em Porto Alegre. Em regra, eu sei onde está o consumidor, né? E cada vez mais com a economia digital eu sei onde está o consumidor, né? Então, porque a gente é constantemente monitorado, né? Então, se eu sei onde está o consumidor, eu deveria tributar lá. E daí, evidentemente, numa operação internacional, eu tenho gargalos para fugir da tributação, porque eu não tenho ius imperi sobre o fornecedor externo, né? Mas dentro do Brasil, eu deveria conseguir compartilhar, né? Então, eu deveria conseguir, quando eu entro no site da plataforma digital e compro a caneta online, eu deveria trazer esse dinheiro para o Rio Grande do Sul, porque eu estou gerando circulação de riqueza aqui. E hoje eu não faço isso, né? Mas eu fico pensando exatamente como alcançar esse contribuinte. Ou seja, em tese, vamos dizer assim, se o seu Manuel da padaria da esquina ali, né, você foi lá, comprou o pão, ele tem que pagar o ICMS. Sim. Mas se ele não pagar, em tese, né, se eu vou multar, fiscalizar, posso até caçar licença de operação, sim. Ela pode, inclusive, ir lá na padaria e tal, né, fazer uma fiscalização. Outra coisa, eu comprei um acesso de um livro. Sim. Não, tu não chega. Aí onde é que... Assim, eles vão querer que eu pague o ICMS, seja relativo ao valor daquilo que foi comprado. E tem projetos de lei nesse sentido, tem leis estaduais nesse sentido, por mais absurdo que seja, né? Responsabilizar o contribuinte final pelo pagamento de ICMS. Nós não sabemos pagar ICMS e nem devemos saber, não é o nosso papel, né? Mas, por outro lado, e daí vem a ideia de responsabilizar o intermediário digital num cenário em que as cadeias ainda são muito concentradas, né? Tem situações em que não vai ter como se chegar, não adianta, vai ser impossível tributar na economia digital, porque não tem fiscalização que chegue a tempo. E nessas horas, o que a OCDE nos responde? Cooperação internacional. E daí dá vontade de chorar um pouquinho, né? Porque cooperação internacional em tributário nunca aconteceu muito. Eu vi que o Thales fez mais um comentário aqui, deixa eu ver o que é. Ana, exatamente. Em tempos de pandemia, é muito comum, e seria absurdo há algum tempo, pedirmos algo da padaria da esquina pelo iFood, pagarmos ao iFood cuja sede sabe-se lá onde está. E como sabemos, os aplicativos cobram de 20% a 30% do vendedor do produto ou serviço. Quem emite a nota? De que valor? Deveria ter uma nota de um e uma nota de outro. Mas a pandemia escancarou isso. Tem um artigo bem interessante, que é um artigo que fala de responsabilidade tributária de marketplaces, e que, olha só, a memória me falha, é de um tributarista, mas é de um tributarista bem famoso, deixa eu ver se eu acho aqui, mas ele essencialmente diz que o grande exagero da responsabilidade de terceiros é pegar essas operações de iFood. Aí daí qual é o ponto dele? Tudo bem eu atribuir para o marketplace a responsabilidade tributária se o cara está lá no outro canto do país e eu, o estado do Rio Grande do Sul, não tenho condições de fiscalizá-lo. Mas eu atribuir a responsabilidade tributária para o marketplace pela padaria da esquina, não precisa, tá? Seria um excesso de responsabilização de terceiros. Por quê? Porque eu, Estado do Rio Grande do Sul, posso ir na padaria da esquina e fiscalizar as compras dele. Não sei, sabe?
no caso específico de Uber, que a gente estava falando há pouco, o município de Porto Alegre tem legislação específica de responsabilização da Uber. Tá? Criaram uma série de requisitos de responsabilidade tributária pela arrecadação do ISS devido pelos motoristas. Foi tudo declarado inconstitucional. A única obrigação que permaneceu em pé, mas que já é uma grande obrigação, é uma obrigação de um dever de informar. Então, a Uber tem obrigação de informar todas as transações ocorridas com a sua plataforma e, com isso, teoricamente, o município conseguiria fiscalizar os prestadores de serviço, né? Mas uma responsabilidade de terceiros maior, o nosso Tribunal de Justiça não acolheu. Acho que esse caso ainda não foi para o STF. Mas agora eu não... Mas, assim, isso tem o um Uber pouco... Oh, perdão. Fala. Eu digo, se o Uber é empregado e não empresário, aí melou tudo, né? Bom, daí tu não... Na verdade, nem quem deve o ISS daí, no caso, é a própria Uber, né? Ele passa a ser prestador de serviços de transporte. E isso é uma... Na doutrina brasileira, já está... A Tatiane Piscitelli tem um artigo bem interessante sobre isso, que ela diz, não, são duas operações concomitantes. Uma é serviço de intermediação de plataforma, outra é serviço de transporte, né? Então... Isso porque a Uber diz que não é uma empresa de transporte, né? Ela é uma Então, intermediadora ela entrou na ideia da Uber de que a Uber não é uma empresa de transporte. Mas podemos discutir essa premissa, não pretendo, né? Mas pressupondo que tem duas operações, mas me parece que se o uberista ele é empregado, automaticamente a Uber se torna uma empresa de transporte. A gente não consegue fugir disso. Logo, ela deveria ISS por conta própria, fora que ela passaria a dever todos os impostos de retenção, né? As contribuições previdenciárias, etc. Claro. Né? Paulo Aires Barreto tem um artigo na revista do IBDT sobre responsabilidade de marketplaces, para o Thales, que está aí fazendo várias perguntas. Tá? Legal. Vocês temos mais alguém, Alisson? Aqui encerrou, professor. Acho que podemos liberar a Melissa, então, agradecer, porque ela já está aqui conosco 1h30, né, pelo menos, e dizer da nossa satisfação, Melissa. Muito legal, eu acho que tem muita coisa importante, né? Por isso que a gente tem optado no Cyber, nessa atividade que são os encontros, exatamente trazer pessoas que estão trabalhando, né, aspectos muitas vezes específicos dessas temáticas, das relações, né, entre direito e tecnologia, né, e o teu caso no campo tributário, né, acho que ilumina uma série de questões que às vezes quem está num outro viés não está ocupado de fazer, não está enxergando isso, e com isso, de alguma maneira, a gente consegue, né, construir um mosaico importante, né, e ofertar aí a todos uma série de caminhos possíveis, né, de análise, de estudos. Eu acho que isso é muito interessante. Ou seja, e esse campo tributário, né, seja se você olhar pelo viés do tributário, no sentido estrito, se você olhar, né, pelo viés do financiamento do Estado, do papel do Estado social, das políticas sociais, tudo isso acaba construindo aí um campo de pesquisa muito, muito importante, né? Então, é muito legal. Eu aprendi muito aqui hoje também contigo, muitas coisas importantes e interessantes que você falou. Quero te agradecer a disponibilidade de tempo, né? E a disponibilidade também de dividir conosco o teu conhecimento, teus estudos, e parabenizar pelo livro, né? Já que fomos, vamos dizer, os portadores, né, da Boa Nova, né? Ou seja, da publicação do teu livro, da tua tese, né? Que vai, né, trazer mais um grande cabedal de informações aí para a gente. Né? Então, se você quiser alguma outra última fala, alguma questão, também, Melissa, fique à vontade. Não, só muito brevemente queria agradecer mais uma vez, fiquei muito contente com o convite, achei muito legal essa conversa. Enfim,
muito obrigada a todo mundo que está aí, né? Estou sempre à disposição, se quiserem me achar ali, estou nas redes sociais todas, assim, eu deixo o algoritmo me seguir e saber toda a minha vida, então se vocês quiserem, podem ir atrás também. Beleza. Então tá, obrigado, Melissa, obrigado a todos que estiveram conosco, e, né, estaremos aqui no dia 29, né, novamente. Dia 29 de setembro, com o professor Marcelo D'Ambroso. Marcelo D'Ambroso, que é um parceiro também nosso, é um desembargador do TRT4, que é aqui, mais ou menos nessa linha que nós estávamos discutindo, Melissa, que é um dos grandes preocupados aí com essas questões ligadas ao trabalho em plataformas, né, e a questão, né, dos vínculos que se estabelecem entre, né, esse trabalhador, né, com a plataforma, e qual é o papel aí nessas relações, né, e os impactos disso. Então, imagino que é um pouco isso que ele vai tratar conosco, né? Então, já deixamos aqui o convite para todos, né, estarem conosco no dia 29 do 9, né, no mesmo horário, né, 18 horas aqui, né, na nosso próximo encontro Cyber Leviatã. Obrigado a todos, boa noite. Obrigado, Melissa. Boa noite, gente. Obrigada. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.